Atlético de Madrid que cria do Mengão, reviravolta em negociação. Flamengo ganha concorrente por meia. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Só na sua rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de domingo, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, na humildade, meus queridos e minhas queridas, começaram a nos assistir? Deixa o like de vocês é muito importante. Vocês que não são inscritos, por favor, se inscrevam. Vocês que não nos seguem, passe a nos seguir e acione o sininho para todos os vídeos. Tudo isso para vocês é de graça. Vocês ficam informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro. E continue aí compartilhando os nossos vídeos. Vocês têm nos ajudado muito, rumo aos 50k. Bom, o elenco do Flamengo tem hoje o seu segundo dia de folga após a derrota aí para o Fortaleza em pleno Maracanã, com 57 mil pessoas presentes, né? O elenco do Flamengo, a programação é a seguinte: eles retornam ao treino amanhã às 15h30 para darem continuidade aos treinos focados no jogo contra o Criciúma, jogo que será realizado no estádio Mané Garrincha, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Falar em 18ª rodada, a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro começou ontem, meus queridos e minhas queridas. E os resultados não foram ruins para o Flamengo, que permanece na terceira colocação. Trazer aqui para vocês a tabela atualizada. Botafogo é o primeiro, 33 pontos. Palmeiras o segundo, 33 pontos. Flamengo é o terceiro com 31 pontos. O Bahia, que perdeu ontem, ainda bem, 30 pontos, não conseguiu ultrapassar o Flamengo. O quinto é o Cruzeiro com 29 pontos, né, que ganhou do Bahia. O sexto é o São Paulo com 27. O sétimo, Fortaleza com 26. O oitavo, Atlético Paranaense com 25. Vou deixar só até aqui, tá bom pra caramba, que nós precisávamos. É o seguinte: saber que o Flamengo se mantém na terceira colocação. A 17ª rodada termina só semana que vem, não tem jogos hoje, porque tem jogos da Copa América, a final da Copa América, Argentina e Colômbia, e tem aí a final da Eurocopa também. Então, hoje não tem jogos do Campeonato Brasileiro, né? É final, aí não tem jogos. Quando era para paralisar, não paralisaram. Então, mudando aqui de assunto, meus queridos e minhas queridas, Arrascaeta converte, o Uruguai supera o Canadá e fica com a terceira colocação na Copa América. Lembrando que a final da Copa América é hoje, entre a Argentina e a Colômbia. Shakira, rapaz, mas deixa pra lá. O Uruguai derrotou o Canadá na noite de ontem, né, por 4-3 nos pênaltis após empate em 2-2 no tempo normal. Com isso, a Copa América já conheceu o seu terceiro colocado, que foi os nossos uruguaios, né? O camisa 14 do Mengão, Jorginho de Arrascaeta, entrou na etapa complementar e ajudou nas cobranças de pênalti. O Uruguai estava perdendo, rapaz, para o Canadá por 2-1 e aos 47 minutos do segundo tempo, no apagar das luzes, Luizito Soares saiu do banco de reserva e empatou, rapaz. Olha só. Luizito Soares, né, o cara já está com cascudão, mas continua fazendo gols, continua tendo seu nome assim, sempre lembrado nas competições onde ele entra, né? No Grêmio foi a mesma coisa, ajudou muito o Grêmio. Acho que se ele tivesse continuado no Grêmio, com o espírito de liderança que ele tem, no morde orelha, não tinha ficado desse jeito o Grêmio, não. Mas vamos lá. Mudando aqui de assunto, Atlético de Madrid sonda volante do Flamengo e envia scouts ao Brasil. Everton Araújo começou a ganhar espaço no Flamengo com o Tite em 2024 e figura constante nas listas dos relacionados do técnico Adenor Baktic. O volante aí de 21 anos é alvo de sondagem do Atlético de Madrid da Espanha. Um primeiro contato entre o clube chegou a ser feito, mas sem desfecho, com expectativa de novas investidas. É a segunda vez que o Atlético de Madrid busca informações sobre o jogador. Isso porque o clube espanhol demonstrou interesse no volante ainda nos tempos do Sub-20, mas de forma menos incisiva. Desse modo, aí, a equipe europeia enviou os coaches ao Brasil para analisar o jogador com mais precisão.
Everton Araújo foi o autor do único gol do Flamengo no empate contra o Atlético Paranaense em 1-1 no último lance da partida em Curitiba pelo Brasileirão. Saiu do banco de reserva, ele prometeu para a namorada dele, noiva ou esposa, né? Não sei a relação deles, sei que eles são juntos, né? Ele falou para ela em uma mensagem de WhatsApp que ele faria um gol em homenagem para ela e ele cumpriu aí a sua promessa. Parabéns, Everton Araújo. Espero que você consiga ser negociado e que você seja mais um jogador que vá representar o Flamengo na Europa e que lá você seja muito bem utilizado, que você merece. Você é um guerreiro, né? Ainda falando aqui sobre mercado de transferência, Claudinho, que fez o seu último jogo ontem, provavelmente, né, pelo Zenit da Rússia, foi campeão da Supercopa da Rússia. Saiu bolado aos 15 minutos do segundo tempo, não quis nem cumprimentar o árbitro. Vocês viram os vídeos aí, eu coloquei na nossa página Maurício de Paula Santos. Aí depois na entrevista lá na Zona Mista, foi perguntado sobre o Flamengo, ele se esquivou da pergunta e tal. Mas aqui, faltando poucos detalhes para concretizar a negociação com a equipe russa, o jogador brasileiro decidiu que vai utilizar o número 97 na equipe rubro-negra após a negociação ser concluída. De acordo aí com o jornalista Vene Casagrande, um familiar de Claudinho revelou que, se tudo der certo, o meia brasileiro tem grandes chances de usar a camisa 97 no Flamengo. O número escolhido é baseado no ano de nascimento do jogador, que nasceu em 1997. O Flamengo já está preparando o anúncio de Claudinho e o meia provavelmente fez o último jogo ontem, né, lá na Rússia contra o Krasnodar, né? Krasnodar venceram por 4, acho que foi 4-1 o jogo. Eu não acompanhei, só vi ali alguns detalhes, né? Sei que venceu, ele saiu bolado, era o que mais me importava, era assim, seu jogo de despedida dele, e se foi de despedida, entre aspas, não foi muito bom, da maneira que ele saiu, quando ele foi falar ali com o técnico foi dar a mão a ele deu de mão, o jogador que entrou no lugar dele apertou a mão, depois deu de mão novamente, estava meio bolado, né? Então, vamos seguindo aqui, falando sobre mercado de transferência, reviravolta. Gente, a negociação que estava dada como certa, só faltava aí detalhes, né? Assinar o contrato e o cara vir para o Flamengo desse modo agora, meus queridos e minhas queridas. Mudou tudo. A Lazio recebe proposta para vender Marco Antônio e trava a negociação com o Flamengo. Já falei outras vezes, nenhuma negociação com o Flamengo é fácil. Vê há quanto tempo o Flamengo está tentando contratar o Claudinho. Mais de um ano. Vê quanto tempo o Flamengo ficou tentando contratar Nicolas de la Cruz. Mais de um ano. Contratar Léo Ortiz. Foi uma novela de mais de 6 meses. Até para repatriar o Gerson, né? Lá do Olympique de Marseille, foi uma novela. Toda a negociação do Flamengo. Talvez o Flamengo só venha conseguir contratar o Marco Antônio, cara, na janela do meio do ano que vem. Pelo que tudo indica, e também o Wendel, né? O Flamengo ficou uma novela tremenda. Só deve novamente tentar contratar o Wendel na próxima janela do final do ano e conseguir. Que é sempre assim. Nunca é menos de um ano para o Flamengo conseguir contratar um jogador aqui. Ó. O time rubro-negro terá concorrência de outra equipe pelo meia brasileiro, Marco Antônio, atualmente na Lazio da Itália, que recebeu uma oferta pelo jogador. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o Lazio da Itália fez novas exigências ao Flamengo na negociação por Marco Antônio devido a uma nova proposta pelo jogador feita por um outro clube. O Mengão ofereceu um empréstimo com obrigação de compra, mas os italianos buscam uma venda definitiva. Por fim, o mais querido conta com a vontade do meia para acertar a sua saída da Lazio, ou seja, fez a mesma coisa com o Lucas Paquetá. O Flamengo não desistiu. Ele quer que o Lucas Paquetá converse lá com seu time e que eles liberem o jogador de maneira amigável, porque o Flamengo tentou de todas as formas. E com relação aí o Marco Antônio, é a mesma coisa. O Flamengo, pelo jeito, está tirando o corpo fora, deixando que o jogador faça valer a sua vontade de sair do time
da Lazio, né? Então, vamos mudar aqui de assunto, agora vamos para o Campeonato Brasileiro. Dono do Cruzeiro sinaliza a mudança de campo no jogo com o Flamengo pelo Brasileirão. Podemos ter mudanças. Falar em mudança de campo, o jogo lá contra o Criciúma no dia 20, gente, mais de 40 mil ingressos já tinham sido vendidos e foi aberto setor extra para poder acomodar a seleção, acomodar a nação rubro-negra. É isso aí, é que o Flamengo não é time, o Flamengo é seleção. Então, assim, foi aberto áreas extras lá para que a torcida do Flamengo possa acompanhar o seu time de perto, o nosso time de coração. Então, aqui, ó, fala agora sobre o Cruzeiro, né? O confronto entre Flamengo e Cruzeiro no segundo turno do Campeonato Brasileiro terá mudança de campo. Neste sábado, no caso ontem, dia 13, Pedro Lourenço, dono da SAF do time mineiro, comentou que a partida pode ser disputada no estádio Independência em Belo Horizonte. Pode ser, não está certo não. Isso porque a equipe mineira vendeu alguns jogos para atuar fora do Mineirão. 2 jogos já foram definidos para serem fora de Minas Gerais. Assim sendo, os embates contra o Fortaleza e São Paulo serão em Cariacica e em Brasília, respectivamente. Por fim, um terceiro embate está sendo negociado. Abre aspas aqui para o que disse Pedro Lourenço. O terceiro jogo será fora do Mineirão, por causa do show internacional do cantor Bruno Mars, show muito bom, ótimo cantor, em 5 de novembro. O estádio não poderá receber a partida de Cruzeiro contra o Flamengo pelo desenho da tabela do Brasileirão. Por isso, a opção inicial é mandar o jogo no Independência, assim como foi diante do Bragantino, comentou. E ele complementou aqui, vamos para o que disse Pedro Lourenço. Abre aspas, lá na frente teremos com o Flamengo. A tabela foi mexida e ainda tem show lá na data do Flamengo. Esses jogos não têm nada a ver com o Mineirão. Contra o Flamengo, em novembro, devido às chuvas do Rio Grande do Sul, vai ser remanejado. Esse jogo deve vir para o estádio Independência, complementou Lourenço. Aí, gente, o que acontece? Os jogos lá do Rio Grande do Sul tiveram que haver um remanejamento nas tabelas. Então, o jogo do Flamengo contra o Cruzeiro, que seria lá no Mineirão, né, estava previsto para uma data antes do show do Bruno Mars. Então, devido a essa movimentação, esse jogo do Flamengo será realizado no dia 6 de novembro. Então, ainda terá shows, ainda terá o gramado mexido lá com tablado, eles colocam um monte de coisa lá para não prejudicar o gramado, né? Então, sendo assim, o Flamengo não poderá jogar contra o Cruzeiro no Mineirão. Esse jogo deve ser lá no estádio Independência, né? Essa é a situação. Então, mudando aqui de assunto, falando sobre estádio do Flamengo. O Flamengo venderá name right até de setores do estádio próprio. Serão negociados aí 2 arquibancadas atrás dos gols, que são aquelas arquibancadas, e 2 centrais, e os camarotes. Além disso, o clube vai disponibilizar para empresas interessadas as áreas VIPs, auditórios, salas de imprensa e corredores. Ou seja, Flamengo, visionário do jeito que está vendo que com o estádio próprio dele, ele pode ganhar dinheiro de várias formas, vendendo name rights para várias empresas. Vai ter o name rights, né, na entrada do estádio, que vai ser o principal, né, esse que deve pagar 1 bilhão a 1 bilhão e meio para ter o seu name rights exposto no estádio do Flamengo. E dentro do estádio, em alguns setores, algumas empresas terão seus nomes aqui, ó. Arena, vamos botar, Arena, Arquibancada BRB, a Arquibancada Brahma, Arquibancada Gatorade, né? Meu irmão, Flamengo vendo formas e mais formas de ganharem dinheiro para podermos realizar o sonho do nosso estádio próprio. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações. Caramelo tá com a roupa rajada hoje, bonita, ele não quis subir no meu colo. No começo ficou aqui perturbando, mas foi deitar lá no chão. Um abraço para todos e fiquem com Deus.